Fala galera, eu sou o Nicão, professor de matemática aqui da Salinha Teorema, trabalho em vários cursinhos em BH e no interior de Minas e hoje a gente começa um curso de matemática básica voltado para o Enem e os principais vestibulares do Brasil. Uma coisa que eu venho percebendo, muitas vezes o aluno sabe matemática, mas ele peca na matemática básica, em potenciação, radiciação, fração, operações bem tranquilas. Isso a gente termina agora. Vamos começar estudando um dos principais tópicos da matemática básica, que é a potenciação. Definição de potenciação, eu tenho um número real, A, e eu vou elevar esse número A a um expoente N. Por exemplo, A elevado a 2 é a mesma coisa que A vezes A. Ele se repetiu duas vezes. A elevado a 3 é a mesma coisa que A vezes A vezes A. Ele se repetiu 3 vezes. A elevado a 4 é a mesma coisa que A vezes A vezes A vezes A. Ele se repetiu 4 vezes. A gente pode generalizar isso, claro? A elevado a N é a mesma coisa que A vezes A vezes A vezes A, N vezes. Então o conceito de potenciação é esse, muito simples. A partir de agora a gente vai estudar 2 definições e 6 propriedades. A gente sabendo isso consegue fazer qualquer questão tranquilamente, principalmente de tópicos mais difíceis. Muitos alunos não conseguem aprender funções exponenciais e logarítmicas porque ele não entende isso aqui. Erro a não se cometer, olha só. Primeira definição, A elevado a 1 é igual a A. Qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então guarda isso. O 11 elevado a 1 é igual a 11. O 2037 elevado a 1 é igual a 2037 e assim por diante. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então vamos dar destaque isso aqui, que é uma definição extremamente importante para a gente. A segunda definição é o que mais me preocupa, porque muito aluno não sabe ela e os que acham que sabe, às vezes sabem ela errado. Eles falam que um número elevado a zero é zero, erro a não se cometer. Qualquer número elevado a zero é 1. A elevado a zero é 1. Quer um exemplo? Pega o 10. 10 elevado a zero é 1. 1001 elevado a zero é 1. Qualquer número, o π elevado a zero é 1. Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Isso aqui você vai dar muito destaque. Você vai repetir para si mesmo todo dia para não esquecer. A elevado a zero é igual a 1. Agora que a gente já falou das 2 definições, é muito importante a gente ter ideia das propriedades. E como eu já disse, a gente vai estudar 6 propriedades. A primeira delas está aqui, ó. A elevado a menos N. É um número A elevado a um expoente negativo. Então guarda isso. Sempre que eu tiver A elevado a menos N, é o inverso de A, um número, o inverso dele é 1 sobre A, e esse menos N a gente já inverteu. Esse N vem para o expoente de A. Então, A elevado a menos N é a mesma coisa que 1 sobre A elevado a N. Quando a gente vê com letras é uma coisa, mas agora vendo com números fica muito mais fácil. Coloquei um exemplo bem simples. Seguinte, 2 é a minha base, faz papel de A, e o meu expoente, menos 3, ele faz papel de menos N. Primeira coisa de todas, eu vou inverter esse cara. O que era 2 vira 1 sobre 2. E esse 3 que está fazendo papel de N, ele vem para o expoente do 2. Então, 2 elevado a menos 3 é a mesmíssima coisa que 1 dividido por 2 elevado a 3. Isso aqui vai dar 1 dividido por 2 elevado a 3. A gente acabou de estudar. É 2 vezes 2 vezes 2. 3 vezes. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, 2 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1 oitavo. Primeira propriedade, tranquila, tem que saber. Agora, segunda propriedade, eu tenho um número A elevado a M vezes esse mesmo número A, tem que ser o mesmo número, elevado a N. Todo mundo já ouviu essa frase. Quando a gente tem multiplicações de mesma base, olha a nossa base, é o mesmo número. A gente mantém a base, A, e soma os expoentes. O expoente aqui é M, o expoente aqui é N. Aqui vai ficar M mais N. Multiplicação de mesma base. Mantém a base, soma os expoentes. Tranquilo? Quando a gente vê com letra é uma coisa. Quando a gente vê com número é muito mais fácil. Olha só, eu tenho 3 elevado a 2,
que multiplica 3 elevado a 3. Mesma base, posso aplicar essa propriedade. Eu mantenho a base que é 3 e eu vou somar os expoentes. 2 mais 3. 3 elevado a 2 mais 3 é a mesmíssima coisa que 3 elevado a 5. E 3 elevado a 5 é igual a 243. Tranquilo? Segunda propriedade, muito importante. Agora a gente começa a estudar a terceira propriedade. Então presta atenção. Nossa terceira propriedade diz o seguinte, que A elevado a M dividido por A elevado a N. Eu tenho a mesma base. Então a gente vai pegar uma parte da última frase que a gente falou. Multiplicação de mesma base, a gente mantém a base, somos expoentes. Divisão de mesma base, A sobre A. A gente mantém a base, A, e subtrai os expoentes. Então fica M menos N. M menos N. Tranquilo? Propriedade literal, com letras, tranquilo. Único cuidado que eu tenho que tomar, as bases devem ser iguais. Tem muito aluno que vê aqui um 3 elevado a 5, embaixo um 2 elevado a 4. Não pode, só se a base for a mesma. Olha o exemplo numérico. 6 e 6, mesma base. Se a base é igual, eu mantenho a base e subtraio os expoentes. 5 menos 3. Isso aqui é a mesmíssima coisa que 6 elevado a 5 menos 3, 2. 6 ao quadrado é a mesma coisa que 6 vezes 6, 36. Propriedade tranquila. Às vezes, uma coisa que eu sempre falo, matemática básica não é difícil. Matemática básica é chato, porque é repetitivo, mas a gente precisa. Então tem que estudar mesmo. Olha só, outra propriedade muito importante. A vezes B elevado a N. Eu tenho um produto elevado a N. O que a gente faz? Simples. A elevado a N vezes B elevado a N. A gente eleva cada um dos fatores separadamente. Então fica A elevado a N vezes B elevado a N. Tranquilo? Isso só serve para multiplicação e divisão. Tem muito aluno que aqui dentro vê soma e subtração e aplica essa propriedade, está errado. Quando aqui dentro a gente tiver uma soma, uma subtração, a gente vai ter um produto notável. Tópico para os próximos vídeos, muito importante também, mas deixa isso para lá. O que me interessa, A vezes B elevado a N é a mesma coisa que A elevado a N vezes B elevado a N. Agora vamos para um exemplo numérico, importante. 2 vezes 3 elevado a 2. Só aplicando a propriedade, você consegue perceber que esse 2 faz papel de A e que esse 3 faz papel de B? O nosso expoente é 2. Aqui o nosso expoente é N. Essa situação está aqui embaixo. Agora, é a mesma coisa que 2 elevado a N vezes 3 elevado a N, que é o nosso 2. Tranquilo? Eu tenho que 2 ao quadrado, potenciação aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Vezes 3 ao quadrado. 3 vezes 3. 3 ao quadrado, 9. Isso aqui é a mesmíssima coisa que 36. Aqui tem uma dúvida muito comum entre os alunos. Nicão, posso operar dentro dos parênteses? Claro. Presta atenção. Se você fizesse 2 vezes 3, aqui você teria 6. 6 elevado ao quadrado. Quanto que é 6 elevado ao quadrado? 36. Perceba, é a mesma coisa. Esse resultado e esse é a mesma coisa. Então, eu posso operar sim entre os parênteses. Tranquilo? Olha para cá, nossa quarta propriedade. Nossa quinta propriedade, desculpa, importante também. Eu tenho A sobre B elevado a N. O que a gente faz? A gente eleva tanto o numerador quanto o denominador da fração. Então fica A elevado a N dividido por B elevado a N. Moleza. Olha só um exemplo numérico. Eu tenho 3/5 elevado a 2.
o 2 faz papel de n. Então isso aqui fica 3 elevado a 2 dividido por 5 elevado a 2. 5 elevado a 2. Tranquilo? Agora é só eu elevar esses dois números ao quadrado. Fica 3 ao quadrado, 9. 5 ao quadrado, 25. Eles não têm um divisor em comum. Então a minha fração terminou. É 9 sobre 25. Agora a última propriedade, mas não menos importante, é isso aqui, ó, potência de potência. Eu tenho a elevado a m, tudo isso elevado a n. Quando eu tenho uma potência de potência, a gente mantém a base, que é o a, e multiplica os expoentes. Fica m vezes n. M vezes n. Tá aqui nossa propriedade, vamos ver com o número. Aqui a gente tem 2 ao quadrado, entre parênteses, elevado ao cubo, elevado a 3. Como que funciona? Isso aqui fica 2 elevado a produto entre as minhas potências. 2 vezes 3. Isso aqui é igual à minha base, que é 2. 2 vezes 3, 6. E agora é só a gente desenvolver essa conta. 2 elevado a 6 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui é a mesma coisa que 64. Tranquilo? Agora, a gente vai fazer 3 exemplos dos principais vestibulares do Brasil envolvendo todas essas propriedades para a gente treinar e ficar fera para matemática básica, deixar de ser uma dificuldade aí na nossa vida. Se inscreva no canal do Professor Jacques Braga, continue assistindo os nossos vídeos, siga a gente tanto no Instagram quanto no Facebook e até o próximo vídeo.